Olá, você ligado na TV Rio Doce, estamos de volta com Cuidando de Você. Que prazer estar com você aqui mais uma vez, a oportunidade de conversarmos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E estamos pela TV Rio Doce, canal 6, TV aberta, canal 10, TV a cabo também. Estamos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook também, no YouTube. E eu peço sempre que você que assiste pela televisão também acompanhe nos nossos canais. Vá lá no canal da TV Rio Doce no YouTube e assista novamente, você que acompanha pela TV. E se não assistiu, você pode compartilhar com outras pessoas e assistir por completo e ainda ajudar a promover saúde através do compartilhamento. Você compartilha tanta coisa aí que chega para você nas redes sociais, por que não compartilhar algo tão proveitoso como informação sobre saúde? No programa de hoje, a gente vai falar de um assunto que tem uma nomenclatura bastante complexa, bastante complicada para nós leigos, mas é algo muito comum que pode estar afetando você, alguém que você conhece. Por exemplo, eu conheço pessoas que foram afetadas, estão sendo afetadas e muitas vezes não têm diagnóstico, mas sofrem bastante com esse problema. Estou falando da questão da articulação temporomandibular, que todos nós temos essa articulação, mas há disfunções, há problemas nessa região que podem causar diversos tipos de situações, inclusive dores intensas. Por isso, nós convidamos um especialista, que está aqui comigo, a doutora Karen Miranda Coelho Dutra, que é cirurgiã dentista e é especialista em especializações nessa região da articulação temporomandibular, da região orofacial, e eu convidei e ela abriu espaço na sua agenda, gentilmente, e está conosco hoje no Cuidando de Você. Doutora Karen, muito obrigado por estar conosco aqui no Cuidando de Você. Eu que agradeço, a oportunidade de falar de uma área desconhecida para o paciente, mas totalmente sintomática. A gente vê muitas pessoas sofrendo por não saber que existe essa especialidade e como tratar esses problemas. As pessoas têm sintomas por vários anos e não sabem identificar. Então a gente vê que esse paciente peregrina para o otorrino, para o oftalmologista, para o neuro, às vezes para o ortopedista com dor cervical. Então ela pode ser muito sintomática. A gente relaciona, o problema de DTM, que é a disfunção da ATM, e a ATM é essa articulação aqui perto do ouvido. Eu falo que é a articulação mais importante do corpo, porque a gente precisa mastigar para sobreviver. Doutora, quando a gente fala de dentista, cirurgião dentista, a gente pensa logo nos dentes, né? Da questão da cárie, questão da gengiva, questão do implante, né? Mas a gente não sabe que é uma especialidade que tem toda uma importância em relação, aí se fala bucomaxilo, né? Questão da boca, questão da região do pescoço, cabeça, né? Então, essa abrangência é muito grande. Você é cirurgião dentista, mas como a gente está falando aqui sobre ATM, articulação, eu gostaria até de exibir uma imagem aqui para a gente ilustrar um pouco e já começar a tratar do nosso tema. Então, vou pedir à produção já para colocar na tela a imagem 1, por favor, que ela tem um campo maior, que é aquela mais, não é essa, é a anterior, aquela mais abrangente, né, que tem toda uma região. Essa aí, se não me engano, é essa que vai nos dar um campo. Não é a outra mesmo, Pablo. Aquela que tem toda a questão da anatomia. Tem a anatomia. Eu acho que é essa aí mesmo. Deixe-me ver. Põe aí na tela que a gente vai tentar para mostrar, né? Eu acho que é isso aí. Isso aí é ATM. Isso aí. Esse é ATM, né? Então, a sua especialização é nessa região, né? Quando a gente fala de dentista, a gente pensa logo, vai falar sobre dente, sobre cárie, sobre dor de dente, sobre implante, sobre a região periodontal, né? Mas a sua especialidade está nessa região aí, né? Então, fala para a gente sobre isso aí, né? Você é especializada nessa região. E que região é essa aí? O que tem aí, doutora? Essa articulação que a gente chama de ATM, como o Márcio falou, a gente tem duas, são bilaterais, uma de cada lado. A gente vê o ouvido muito perto. O nervo que inerva o ouvido é o mesmo nervo que inerva a ATM. Então, muitas vezes o problema de ATM reflete no ouvido e um problema no ouvido pode refletir na ATM. Então, eu posso ter sensação de ouvido tampado, que a gente chama de plenitude auricular. Eu posso ter dor reflexa para o ouvido. Posso ter zumbido pela proximidade. E essa articulação ela tem uma cartilagem que vai ajudar no movimento. Então,
o côndilo, que é a parte de trás da mandíbula que forma a articulação, ele desliza e faz os movimentos para a gente falar, para a gente mastigar. Então, eu falo que a articulação temporomandibular, que a gente sempre abrevia quando o nome é grande, a TM, ela é muito importante, porque para sobreviver a gente precisa se alimentar. Eu falo que o joelho tiver um problema, alguém traz o seu alimento, mas mastigar só você pode. Então, assim, quando a gente tem uma disfunção, toda a parte funcional, que é falar, mastigar, deglutir, pode ficar prejudicada e muitas vezes o paciente trava porque a cartilagem sai do lugar e ele não consegue abrir a boca. Então, assim, pode trazer muitos transtornos no dia a dia, pode ser uma coisa passageira ou pode ser crônica. A gente tem pacientes que têm 30 anos de dor de cabeça, que tem uma referência na nossa área e não teve diagnóstico. Então, como o joelho, por exemplo, o tornozelo, né, o ombro, né, o cotovelo, essa articulação tem essa funcionalidade, né, que você elencou aí, né, a fala, a mastigação, né, então ela é extremamente importante e a saúde dela, o bom funcionamento dela, nós dependemos, né, para que haja essa funcionalidade em todos esses tipos de utilizações. E as disfunções podem ocasionar diversos tipos de problemas, e uma delas, as dores, né? Falando das disfunções, ou seja, quais os tipos de problemas mais comuns que podem atingir essas articulações, né? Porque, como você já falou, bilateral, são duas, uma de cada lado, direito e esquerdo, né? São duas, e nem sempre o problema vai desenvolver igualmente nas duas. Sim. Muitas vezes, uma começa a ter uma disfunção, o paciente começa a proteger essa articulação mastigando de outro lado, então ele não distribui essa força e com o tempo a gente vê evoluindo. Do mesmo modo que eu tenho um problema no joelho, eu começo a proteger um joelho porque ele está com problema, com disfunção, e daqui a pouco eu tenho problema no outro também. Mas normalmente, né, uma tem uma disfunção maior do que a outra. Raramente a gente vê o paciente com o mesmo problema, mas a gente vai ver o paciente com estalo. Então, estalar é normal? Não. Nenhuma articulação deveria estalar. Estala quando a gente tem uma cartilagem para amortecer o movimento e deslizar, essa cartilagem sai do lugar. E aí, toda vez que sai, estala, volta, estala, e aí o paciente acha que estalar é normal. Então, muitas vezes o paciente tem estalos que a gente sabe que tem anos e ele nunca percebeu. Eu já tive pacientes dentistas na minha cadeira que tinha estalo e a própria pessoa não percebia o estalo. Porque às vezes não tem uma outra disfunção, não tem dor na mastigação, não está tendo um travamento na abertura, e a pessoa acha que estalar é normal, estala uma vida inteira. E muitas vezes o estalo é porque a cartilagem sai, mas essa cartilagem sai e volta várias vezes, e com o tempo ela sofre um desgaste, sai da posição, e a gente pode ter um processo de artrose igual tem em qualquer outra articulação do corpo. No programa de hoje estamos falando sobre a articulação temporomandibular. No primeiro bloco falamos, né, que é essa articulação que tem aqui, ó, dos dois lados que nós temos, que faz esse movimento de mastigar, de bocejar, de falar, importantíssimo, né, como temos o joelho e outras articulações, e essas funções, né, quando há algum problema aqui, podem acontecer consequências seríssimas, e muitas vezes a gente nem sabe quem procurar, que tipo de especialista. Os mais comuns, às vezes, são neurologistas, oftalmologistas, às vezes, ortopedistas, pode ter consequências aqui na coluna e tudo mais, e principalmente otorrinolaringologistas, mas há especialistas que são aqueles cirurgiões dentistas que são especialistas em questões orofaciais, em disfunções da ATM, em dor orofacial, e temos um aqui hoje. Doutora Karen, continuando, falando agora sobre esses sintomas, quando há algum problema, você fala que pode acontecer, né, separadamente um problema, talvez de um lado só, um problema na ATM. Quais são os sintomas mais comuns quando há algum problema na nossa articulação? O sintoma a gente caracteriza, né, algo que o paciente sente e que ele tem que passar isso para a gente. Então, quais são as queixas? Muitas vezes o paciente vai ter dor de cabeça, né, somente nessa região que a gente chama de temporal, às vezes nessa região frontal. Muitas vezes ele tem uma dor retroorbital, e aí é onde ele procura o oftalmologista. Né? Ele pode ter uma dor na face, então ele vai, né, ter uma dificuldade de mastigação, às vezes até para... Eu canto na igreja e não estou conseguindo cantar. Né? A fala, muitas vezes o paciente trabalha usando a fala, é um professor,
ele vai ter, né, comprometimento na profissão dele, ele vai ter muitas vezes uma dor cervical, porque essa pressão nessa região pressiona esses músculos cervicais, e às vezes ele associa essa pressão com o bruxismo, com postura errada. A gente não tem muita consciência, eu corrijo muito o paciente. A minha avaliação é longa, então eu avalio sono, eu avalio postura, eu avalio hábitos. Então a gente tem hábitos que a gente não percebe, às vezes rói unha e é um hábito errado, então a gente vai associando hábitos errados, né? O bruxismo ainda é um hábito que a gente chama de parafuncional. O hábito parafuncional é aquele que não tem função. Então, assim, eu falo que não é função do sistema mastigatório, né? Mastigar chicletes, morder palito, segurar grampo na boca. Então, a gente vê alguns hábitos relacionados com a profissão. A costureira segura o alfinete na boca, então ele gera um movimento errado na articulação, uma pressão errada. Então, a gente tem que ver até qual é a profissão do sujeito. Se a pessoa trabalha em turno, se tem uma profissão estressante. Então, isso tudo a gente checa, né, para a gente poder ajudar o paciente até saber dessas queixas dele. Então, ele chega no consultório, ele estranha, porque eu peço para preencher um questionário, é um questionário amplo, porque a consulta é complexa. Eu explico, se eu pular etapas, eu não consigo formar um diagnóstico. Como é que eu vou entender, às vezes, que o paciente tem uma queixa de dor de cabeça há 30 anos que não teve diagnóstico, né? Então, assim, a gente tem 150 tipos de dor de cabeça. Então, às vezes, ele não tem só enxaqueca, ele tem uma outra dor de cabeça, e a dor, quando é muito contínua, ela passa a ser um gatilho de outras dores. E o grande problema desse paciente, que é muito sintomático, né, é cronificar. Então, a dor crônica é considerada doença. Tanto que um conceito de dor crônica hoje é uma dor persistente. E uma dor que muitas vezes pode ser uma dor moderada e até dores intensas, né? E às vezes isso é cíclico. Sim. E aí o paciente vai deixando de tratar. Porque hoje ele está com muita dor, porque está com muito estresse, né? Às vezes aumenta o bruxismo, ele comeu alguma coisa dura, e aí ele tem dor hoje. Semana que vem ele está melhor. E ele vai deixando de tratar. E eu particularmente conheço pessoas bem próximas a mim, né, que viviam intensamente, sofrendo com dores intensas de cabeça, intensas, procuraram vários profissionais, desde neurologistas, oftalmologistas, otorrino, até que chegou um profissional de otorrino que encaminharam para a própria doutora Karen, que descobriu, através de de forma muito detalhada, que havia ali uma disfunção de ATM, né, e bruxismo acima de tudo, e vem tratando principalmente para minimizar essa questão de uma dor intensa que vinha de tempos em tempos, dor intensa, dor lancinante na cabeça, desesperadora dor de cabeça que há muitos anos vinha sofrendo e passando por diversos especialistas. Então aqui é um testemunho de pessoa que vinha sofrendo e de repente você que está nos acompanhando aí também está sofrendo e não sabe a quem recorrer. É uma questão da sua ATM, da articulação temporomandibular, não é uma questão de ouvido, nem de coluna, nem de olhos, nem uma questão neurológica. É isso que a gente está tentando explicar aqui. E aí um sinal importante, como o Márcio falou, a gente acha que estalar é normal, o estalo não é normal, principalmente se o estalo está ligado à dor ou a um travamento que impede a pessoa de abrir, né? Às vezes a gente chama de travamento intermitente. Em períodos ele trava, ele destrava sozinho, algumas vezes ele trava e fica travado por muito tempo, então ele precisa passar por uma manobra de destravamento. A boca trava? A boca trava e não abre. Olha só. E normalmente ela entorta para o lado que está travado. Porque essa articulação tem uma particularidade. Ela não faz só rotação, ela faz uma translação. E quando ela faz a translação, a cartilagem impede o movimento e a boca entorta, normalmente para o lado travado. Então, se a pessoa abre 3 dedos, ela vai abrir 2 dedos, 1 dedo. Isso limita muito a função e às vezes leva à dor. E a gente pode caminhar com artrose. Então, a gente vê pacientes com artrose. E uma coisa importante hoje que eu estou vendo, que ainda a gente não tem uma explicação, mas já tem estudos, a DTM em crianças e adolescentes. Então, assim, será que seria esses hábitos hoje das crianças, muito tempo de tela, a postura errada no celular, porque a gente tem que ter uma postura adequada da cabeça, né? O estresse que as crianças estão passando, o sono ruim por causa das telas. Então, assim, há um aumento do bruxismo, mas também vem associado à DTM. E importante que, assim, a gente pode ter bruxismo e
não necessariamente a gente vai ter DTM. Um parêntese, o bruxismo, né? O bruxismo é o ranger de dentes à noite, e ele é causado pela DTM ou ele que causa DTM? Vamos lá. Então, assim, o bruxismo também passou por diversos conceitos, né? Se estuda bruxismo há muito tempo. A gente teve um estudo recente, lançado agora em maio, por uma equipe famosa, né, no mundo inteiro. Eu até fui estudar no Canadá, na Universidade de Montreal, com um desses cientistas, para entender mais de sono. Então, assim, o bruxismo, ele pode ser um fator contribuinte importante, mas a pessoa pode ter bruxismo, desgastar e não ter DTM. O que a gente sabe hoje do bruxismo, que não é mais só ranger. E as pessoas não percebem que às vezes só encostar os dentes, e a gente não percebe nem que está com o dente encostado, o encostar o dente é bruxismo, bater dente é bruxismo, apertar dente é bruxismo, e ranger dente é bruxismo. Então, hoje a gente tem bruxismo da vigília, faz durante o dia, e a gente não percebe também. Às vezes a gente está focado, está estressado, e não percebe que está apertando os dentes. E o bruxismo da noite. Então, provavelmente o bruxismo da noite é como se a gente tivesse anestesiado e a força é mais intensa. Então, muitas vezes o paciente vai ter mais dores, mais sintomas com o bruxismo noturno. Mas o bruxismo da vigília, ele está muito ligado ao estresse e a gente vê que as pessoas estão cada vez mais estressadas. Então, está dirigindo, está apertando dente, está no computador, está apertando o dente e não percebe, não percebe. Doutora, qual o tratamento para esse tipo de distúrbio, de lesões e disfunção da TM? Ou quais os tratamentos? Né? A gente precisa identificar quais são os problemas. Nem todas as disfunções a gente vai tratar com a placa. A gente precisa saber se o paciente tem bruxismo, mas como eu falei, eu preciso saber se o paciente tem bruxismo e tem ronquiapneia. Então tem um aparelho que o otorrino também faz o diagnóstico, faz o exame do sono, encaminha para tratar. Então se você tem bruxismo, tem ronquiapneia, o aparelho é outro. A gente avança a mandíbula, é uma placa dupla que substitui o CPAP no ronco primário, quando a gente tem só ronco, e na apneia leve. O aparelho, que a gente chama de que é o aparelho de avanço mandibular intraoral, ele pode ser indicado para apneia moderada e severa quando não se adapta. Eu falo, se você tem que perder 10 quilos, que seria o ideal, então seria o CPAP. Mas se você perder 5, então não tratar a apneia é muito grave. Porque a apneia pode levar a um AVC, infarto, né, uma hipertensão, a diabetes. Então a gente tem que saber qual é o problema do paciente. Então existem as famosas placas, mas a gente tem 3 tipos de placa e tem que saber qual é o diagnóstico para eu poder estar indicando uma placa. Então, mudanças comportamentais em relação ao estresse e sono, a cafeína piora bruxismo, o álcool piora bruxismo, né? A nicotina piora bruxismo, a gente chama de higiene do sono, isso é acessível, esses conceitos na internet. Às vezes tem que fazer fisioterapia, às vezes a gente faz infiltração, igual faz no joelho com ácido hialurônico. Então, depende do problema do paciente e o que a gente precisa de tratar em cada paciente. No passado, o caminho era quase sempre cirurgia. Hoje em dia? Hoje em dia, não. A gente não indica cirurgia, né, talvez em 95%, 99% dos casos. Então, a cirurgia é muito específica. Mesmo se o paciente tem estalo, a gente cirurgicamente não tenta intervir para repor essa cartilagem, porque isso pode causar danos futuros maiores do que o problema que você tinha. Doutora Karen Miranda Coelho, ela que é cirurgiã dentista, especialista em DTM, uma aula aqui hoje sobre disfunções da articulação temporomandibular, um assunto muito complexo, um assunto muito interessante, que muitos de vocês estão identificando aí sintomas já, ou conhece alguém que tem sintoma e falou, é esse o problema que eu tenho, ou conheço alguém com esse problema, e com certeza eu já deixo aqui o convite aberto para retornar, porque muita coisa deixou de ser falado aqui e a gente tem que voltar a tocar nesse assunto para a gente esclarecer mais dúvidas. Então, já deixo o convite aberto aqui para você retornar ao Cuidando de Você, para uma parte 2 desse assunto. Está feito o convite. A gente pode falar de apneia, a gente Sim. pode falar do bruxismo, a toxina botulínica é um assunto muito polêmico, né? Então, a ciência hoje já tem evidências científicas importantes do uso da toxina botulínica para bruxismo, tem muito assunto importante. Muito obrigado pela sua audiência, continue na programação da TV Rio Doce e até o próximo Cuidando de Você.